Bom dia. Eu vou explicar, vou falar um pouco sobre o grupo e falar qual é o tema. O grupo é composto por eu, Caio César, Felipe Machado, Júlia Kraus, Matheus Cardoso e Rodrigo Irmão. O nosso tema foi compras em supermercado com acessibilidade. Esse tema será melhor explicado e mais desenvolvido ao longo do trabalho. Espero que gostem. Desafio. O desafio do grupo, na verdade, foi criar um sistema, no caso, o carrinho, que mantivesse a velocidade de compras, a eficácia e a acessibilidade. Algo que fosse extremamente rápido para, tipo, compras que demorariam antes 1 hora e meia, mais ou menos. Agora podem demorar meia hora, 15 minutos talvez, e com uma certa comodidade para a necessidade especial da pessoa, no caso, com medidas específicas para a deficiência, para haver conforto e a eficácia. Boa tarde, então vou falar um pouco sobre o resumo do projeto. A criação do projeto visa a facilidade e a independência de pessoas com deficiências físicas e pessoas idosas. Que segundo o levantamento que o nosso grupo fez, corresponde a cerca de 6,7% da população, as pessoas com deficiência, e 10,5% pessoas idosas. Então, nós pensamos num carrinho customizado e automático que utiliza recursos de fácil acesso e de baixo custo. Ele também contará com auxílio de softwares para localizar o carrinho e controlá-lo remotamente, via Bluetooth e por um controle remoto. Então, Felipe, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do carrinho. A parte física, a estrutura física do carrinho. Ela foi moldada e pensada de acordo com as normas e regras de acessibilidade, que nela consiste sua altura máxima de 1,35 metros e um mínimo de 0,40 metros, tendo sua zona confortável de 80 centímetros até 1 metro de altura. Logo, a altura do carrinho é de 1,04 metros e o seu comprimento de 1,04 metros, formando nela um quadrado. Sua parte da lateral é como se vendo é um quadrado e tem a sua largura 0,545 metros. Ela foi dividida em 3 prateleiras, ou gavetas, como preferir chamar. A primeira e a segunda gaveta tem 0,26 metros. Já a terceira tem 0,52 metros. Seria o dobro da primeira ou da segunda. Ela é o tamanho como se fosse das duas primeiras juntas. E eu vou explicar esse motivo no próximo slide. E ela, a parte da estrutura e das prateleiras, ela tem a presença de bordas. Bordas para a segurança dos objetos, para que eles não caem das gavetas quando fazer uma curva ou quando o carrinho estiver em andamento. E a primeira e a segunda borda tem 0,13 metros e a terceira 0,26 metros. A parte da estrutura física do carrinho consiste em uma capacidade de mais ou menos 160 kg, a gente acredita. A sacola, ela tem a altura de 40 centímetros, ou 0,40 metros, e tem uma capacidade de 80 litros. E o material da sacola é o tecido tricoline, e o material da estrutura física do carrinho é o tubo de aço carbono e arame. O arame é principalmente para a formação das juntas e dos cantos da estrutura, para deixá-la mais forte e rígida. Nesse slide agora, podemos ver melhor e imaginar como seria esse carrinho na prática. Na primeira foto, no canto esquerdo superior, tem um desenho dele no papel. No canto superior direito e no meio é o desenho dele no 3D. E podemos analisar melhor como seria essas gavetas e prateleiras que eu falei no slide anterior e a sua sacola. A sacola está com um roxo meio rosa, ela seria um suporte para carregar objetos de unidade, como sabonete, pasta de dente, desodorante, objetos que pode meio que jogar nela, assim dizer. A primeira e a segunda prateleira seriam para carregar objetos mais sensíveis, que podem quebrar, como ovos, biscoito que não pode amassar. Além de, na primeira prateleira também tem a opção de carregar a bolsa do usuário, a mochila dele.
A terceira prateleira seria para carregar utensílios mais pesados, por isso ela é maior que as duas primeiras. Seria para carregar tipo arroz, feijão, utensílios pesados e que não tem risco de quebrar, algo do tipo. Então, agora eu vou reproduzir o vídeo, você vai poder analisar melhor a estrutura do carrinho customizado, ele em 360. Eu fiz o carrinho, o desenho dele, no Fusion 360. Cortei, modelei ele tudo pelo Fusion 360. Fiz separadamente, primeiro parte das prateleiras e depois juntei com a sacola, que eu fiz separado. Você consegue analisar os detalhes melhores, o tamanho da profundidade das prateleiras, a diferença entre elas, a sacola, a profundidade. E a borda, ela teria essa estrutura, não sei se eu comentei nos slides anteriores, mas ela teria uma estrutura de 50 centímetros para suportar bem o impacto dos objetos, enquanto dependendo de uma curva mais acentuada que o usuário fizer. Os elementos do carrinho que foram utilizados foi um Arduino Uno, uma bateria de 12 volts, um servo motor de 50 RPM, 3 LEDs, um GPS e um controle remoto via Bluetooth. Então, um dos componentes eletrônicos do carrinho é o sensor ultrassônico HC-SR04. A principal função dele na construção do carrinho é a segurança. A intenção é não colidir com prateleiras, carrinhos ou outros indivíduos. Ele conta com a utilização de 3 LEDs para dinamizar as informações passadas pelo sensor. Então, tem um LED verde, que indica uma distância segura, um LED azul, que indica atenção, que está se aproximando de uma distância perigosa, e finalmente o LED vermelho, que indica uma distância perigosa. Aqui está a simulação do sensor ultrassônico. Nós fizemos através do Tinkercad e para isso nós utilizamos um Arduino, 3 resistores, um LED e um sensor ultrassônico. Aqui do lado está aparecendo a programação que nós fizemos e aqui os LEDs. O LED correspondente à cor verde, quando está a uma distância segura. O LED azul, quando está uma distância mediana. E o vermelho, quando está a uma distância perigosa. Bom, para o nosso projeto, nós escolhemos um motor monofase 50 RPM para a potência, um servomotor para a direção do carrinho e uma bateria de 12 volts para a alimentação dos circuitos. Bom, aqui está o circuito de alimentação do motor 50 RPM, que, através de um tiristor, o Arduino realizará a aceleração e a desaceleração do motor de acordo com os comandos do controle remoto. Nesse slide podemos visualizar o circuito da fonte do carregador do nosso carrinho, que ele está preparado para carregar uma bateria de 12 volts. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o controle remoto e por que escolhemos a comunicação via Bluetooth. A comunicação via Bluetooth fornece um funcionamento bom em até 25 metros de distância entre o controle e o carrinho. E seus componentes são o shield USB conectado no Arduino Uno, que nele vai estar o módulo Bluetooth USB 2.0, que fará a comunicação com o Bluetooth do controle remoto. Esses componentes estarão presentes no Arduino, no carrinho, que vai fazer a comunicação com o controle. E essa comunicação, para controlar a direção, vai ser feita pelo shield motor, que é uma ponte H, que vai ligar ele até o servomotor. Que o servomotor, ele sim que vai direcionar quanto que ele vai para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Nesse slide agora eu vou explicar melhor o código que a gente usou do controle remoto no Arduino. Nele consiste as variáveis, que eu já até antecipei ela no slide anterior, que são as variáveis do servomotor, que são as direções do carrinho. E nela está o seguinte: o R2, quando estiver pressionado, o carrinho vai para frente. O L2, quando estiver pressionado, o carrinho vai para trás.
O botão analógico, se for movido para a esquerda, o carrinho vai para a esquerda. Se for movido para a direita, o carrinho vai para a direita. E tem também, consiste o botão PS. O que seria esse botão PS? Seria desligar o controle. E por que botar esse botão? Quando o usuário acabar de usar o carrinho, ele desliga o carrinho e deixa o controle ali em cima no local apropriado. E também seria viável para quando terminar o expediente do estabelecimento. Quando ele fechar, o funcionário vai ter a opção de desligar o controle. Por qual motivo? Para economizar bateria e economizar a luz do estabelecimento, visto que vai demorar mais tempo para o carrinho voltar ao carregador, essa bateria, no caso. Então, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre o GPS usado no nosso projeto integrador. Então, o nome do GPS que nós usamos é o Neo 6M, que no carrinho nós usamos juntamente com ele o módulo GSM SIM 800L. O GSM nos possibilita mandar de qualquer smartphone um SMS para o Arduino e ele devolver na posição exata de GPS que ele está. Isso a gente usa para poder supervisionar o local e mandar pro usuário do carrinho. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Neo 6M. O Neo 6M, ele recebe as informações do satélite e calcula automaticamente a latitude e a longitude e nos dá a sua localização exata. E além disso, ele nos, nos dá várias outras informações adicionais, como a data, o horário com muita precisão, a altitude e até mesmo a velocidade do deslocamento. E também, junto com a velocidade de deslocamento, ele nos dá a direção do deslocamento. E uma observação também é que dentro da programação a gente optou por usar uma biblioteca, que é a TinyGPS. A TinyGPS, ela pega todas as informações que o módulo envia, que é um texto muito grande e embolado, e essa biblioteca, que é a TinyGPS, resume tudo e organiza para que nós possamos visualizar com mais facilidade. Vamos fazer um teste. Olha, estou aqui com um celular com um chip diferente do chip que está aqui no GSM. São duas linhas de telefone. Então, desse celular aqui, eu vou mandar uma mensagem SMS contendo a senha que nós definimos lá no sketch. Vou enviar essa senha lá para o número de celular do chip aqui do GSM. Pelo monitor serial, a gente acompanha que essa mensagem foi recebida e uma mensagem de resposta está sendo devolvida aqui para o nosso celular de origem. Vejam, a mensagem já chegou e com um link aqui, se a gente clicar, ele já abre o Google Maps com a localização onde o Arduino se encontra. Então, essa daqui é a programação que nós usamos para poder programar a biblioteca TinyGPS. Aqui a gente programa a TinyGPS para ela poder resumir tudo e nos mandar um arquivo mais bonito e mais fácil, mais acessível para a gente poder passar para o usuário do carrinho. Essa daqui é só a continuação da programação. Para a implementação do carrinho na linha de produção de uma fábrica, será necessário essa empresa ter um grupo de funcionários para programação, um grupo de funcionários para montagem e um grupo de funcionários para supervisão de qualidade, pois já que estamos mexendo com um produto de acessibilidade, qualquer falha na construção desse carrinho pode vir a ocasionar um acidente ao cliente do supermercado. Tá, supermercado. Esse tópico supermercado diz respeito à tabela onde o usuário do carrinho irá ver se tem um carrinho disponível e onde o carrinho fica, onde o carrinho está. E supondo que o usuário achou um carrinho disponível, ele enviará uma senha para o número do módulo GSM, que possui um chip com certo número, e o próprio módulo devolverá uma mensagem de resposta com o link do Google Maps, com a localização do carrinho, e tem um vídeo exemplificando isso na prática. E também nós pensamos em fazer uma programação de circuito que quando o carrinho estiver parado por tanto tempo, ele irá automaticamente mudar o seu status de ocupado para disponível, para assim quando
uma pessoa largar o carrinho no meio do mercado, assim, e parar de usar, a próxima pessoa, se ele ficar muito tempo parado, a próxima pessoa que vai procurar o carrinho para usar, vai achar lá na tabela e vai encontrar ele como disponível. Então agora eu vou falar custo de fazer o carrinho, de fabricá-lo, e o seu custo para a venda. O seu custo para fazer o carrinho seria em torno de R$ 712,65. E o que estaria incluso nesse valor? A estrutura do carrinho, os sensores ultrassônicos, o controle remoto com todos os seus elementos e o kit Arduino e a programação. A estrutura do carrinho consiste no valor de R$ 78,80. Os 3 sensores ultrassônicos da frente e dos dois lados, como a Júlia já comentou no trabalho, é de R$ 45,00. O controle remoto com todos os seus elementos e o kit Arduino por R$ 317,90. E a programação, que são todos os elementos, os fios que serão necessários, jumpers, tudo, é de R$ 85,00. E a gente estima um valor para a venda de R$ 1.200. E o que está incluso nesse valor, além do nosso lucro? A luz e o custo com os funcionários, que o Matheus já comentou no slide anterior, que é programação, montagem e supervisão de qualidade. A gente estima que esse valor seja justo e barato, comparado que não tem nenhum projeto similar no mercado brasileiro e nada muito semelhante com o nosso projeto no mundo. O projeto mais similar é o da Universidade de Beira Interior de Portugal. Nele consiste um carrinho de compras que segue o usuário e a capacidade dele é bem reduzida, visto que é só uma dessas cestas clássicas de mercado. E a gente estima que esse valor desse projeto seja muito mais caro do que o nosso, visto que só um dos elementos dele pode ser o valor do nosso, que é a tela inicial, que é o rosto do robozinho, do protótipo deles, e o Kinect, que é acoplado como sensor para seguir o usuário. Quase nele já dá esse valor de R$ 1.200, mas o valor oficial não é divulgado pelo site da faculdade nem pelo site da reportagem. Logo, a construção do carrinho com acessibilidade para supermercados foi concluída com sucesso através das pesquisas que nós fizemos. Então, espera-se que com a criação desse carrinho customizado, haja uma integração maior para pessoas com deficiências e idosos na sociedade, para que eles usufruam da ampla independência na hora de compras e em outros ambientes. Além de gerar benefícios para essas pessoas, para os usuários, a criação do carrinho também gerará benefícios para pessoas donas de estabelecimentos, porque existe uma multa de R$ 2.600 que é aplicada para estabelecimentos que não cumprem as normas de integração social, de acessibilidade. Portanto, com a compra desse carrinho, dará para comprar 2 carrinhos. O valor da multa dará para comprar 2 carrinhos e ainda sobra metade do dinheiro para um terceiro. Então, além de gerar benefícios de integração social, também gera benefícios econômicos para os donos de estabelecimentos. É sugerido que antes da aplicação da utilização do carrinho nos estabelecimentos, os usuários e os funcionários do mercado passem por um tutorial para aprender todas as habilidades e como funciona, para que assim tenha uma utilização segura e benéfica para todos.
Aqui está nosso Canvas e todos os seus elementos estão inclusos nele para compras em supermercados com acessibilidade. Como podem ver, aqui está todas as nossas referências pesquisadas, com os artigos que nós lemos, os sites informando as regras de acessibilidade e até modelos similares para a formação da ideia do carrinho de compras.